nas luzes dos tempos, explodem as cores. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça, encharcando os nossos corações de muita luz, de muita fé, de muita esperança e principalmente de muita certeza de que somos muito amados por Deus, por Jesus, pelos bons espíritos. Aproveitando esse momento inicial, quero também cumprimentar os internautas que nos acompanham. Hoje, em especial, meus queridos amigos e familiares lá do Sul estão conectados, assistindo pela internet o Trabalhadores de Jesus. Quando Jesus esteve entre nós, há 2000 anos atrás, eram dias ásperos. Eram dias difíceis. Jesus, como governador do planeta Terra, anunciou que viria, que estaria entre nós, que viria nos mostrar o caminho da evolução. Ao estar entre nós, pouquíssimos de nós compreendemos Jesus. Pouquíssimos de nós aceitamos que o único caminho para a felicidade é a caridade. É o amor em ação. Poucos de nós compreendemos que o egoísmo, a vaidade, o orgulho só nos causam mais problemas. E que a bondade, a tolerância, a paciência, o perdão só nos causam evolução. Poucos de nós compreendemos. E quando ele estava entre nós, ele disse: vou, mas não vos deixarei órfãos. No momento adequado, virá o Consolador prometido, que irá secar todas as lágrimas, e irá relembrar tudo o que vos tenho dito, e irá esclarecer tantas verdades que neste momento não podem ser esclarecidas, porque a grande maioria não tem condições. Em 1857, o Consolador prometido estava entre nós. Foi o lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. E nesse dia, a promessa de Jesus se cumpriu. O Espiritismo veio esclarecer tudo que nós agora já temos condições de compreender. Porque se passaram muitos séculos. E durante esses muitos séculos, nós continuamos equivocadamente fazendo escolhas infantis. Escolhas pelo poder, pela vaidade, pelo orgulho. E reiteradamente retornamos à pátria espiritual durante várias vezes com as mãos repletas de sangue, de lágrimas, de lodo. Até que começamos a amadurecer. Começamos a perceber que estávamos desperdiçando as nossas encarnações.
que estávamos nos endividando, que estávamos nos comprometendo. E começamos a entender o caminho do amor. E pedimos para retornar, agora mais conscientes, mais maduros, com uma visão que é possível evoluir, desde que a gente queira finalmente seguir a estrada do amor. Estamos hoje aqui, queridos amigos, não por acaso, reencarnados novamente em tempos difíceis, muito difíceis. Mas como nada é por acaso, estamos aqui para crescer, para evoluir, para aprender, para reparar, para construir, para reconstruir. Porque é essa a nossa finalidade na Terra. Muitas pessoas que não conhecem o Espiritismo chegam para nós e perguntam: mas o que Jesus tem a ver com o Espiritismo? Vocês não são kardecistas? Não seguem Kardec? E nós respondemos: Kardec segue Jesus. Kardec apenas codificou as leis universais, coordenado por Jesus. Somos espíritas cristãos. Kardec é o grande professor que veio numa grande missão para finalmente trazer o Consolador prometido. Mas não foi Kardec que trouxe. Kardec foi um instrumento, assim como tantos outros instrumentos. A mensagem é de Jesus. Continua sendo a mesma mensagem, que só o amor vivido, pensado, sentido, vivenciado nas horas mais difíceis, é que nos transformará. E porque estamos perto do Natal, e porque estamos em dezembro, os amigos espirituais dizem que é o mês mais propício para que os eflúvios de Jesus cheguem até a Terra. Porque estamos mais felizes, porque por alguns momentos pensamos nos outros, mesmo que seja para dar coisas, mas pensamos. Por alguns momentos, deixamos um pouco o nosso egoísmo de lado e repartimos o que temos. E isso faz com que a vibração do planeta melhore e os espíritos consigam chegar mais perto de nós. Queridos amigos, que nós possamos aproveitar esse momento tão particular da Terra e realmente nos aproximar mais de Jesus. E é com essa intenção que eu trouxe para nós, queridos amigos, um pequeno diálogo de Jesus com o Senhor da lei, que lhe perguntou qual era o maior mandamento. E em cima desse pequeno diálogo, Amélia Rodrigues, que ditou vários livros, entre os vários livros que Amélia Rodrigues ditou, pelas iluminadas mãos de Divaldo Pereira Franco, está o livro Dias Venturosos. Amélia Franco, então, descreve esse diálogo de Jesus com esse Senhor que queria saber qual era o maior mandamento. E em cima do diálogo de Jesus, Amélia Rodrigues faz uma reflexão. E é essa reflexão que eu trouxe para dividir com todos vocês. E é essa reflexão
que nós vamos, a partir dessa reflexão, também entender, conectar com alguns pontos da doutrina espírita. Fala Amélia Rodrigues que aqueles dias eram dias ásperos, e ásperos também eram os corações. Não poucas vezes os sacerdotes e escribas buscaram Jesus, com mal disfarçada hipocrisia para o comprometer. Suas perguntas dúbias tinham finalidades nefandas. Jesus conhecia-os, devassava-os com o olhar e os desarmava. O mestre a cada um dispensava auxílio especial, próprio, mantendo-se indiferente à bajulação e ao sarcasmo. Ainda não haviam sido lançadas as bases do reino de Deus. Então Amélia Rodrigues diz que nesse dia, Jesus ainda não havia começado a lançar as bases do reino de Deus. Ele vai começar agora, nesse momento. Jesus chamava atenção e demonstrava a sua autoridade pouco a pouco. Porque Jesus sabia que toda revelação tem que ser progressiva. As criaturas não podem alimentar-se do que não têm condições para digerir. Por isso a verdade é desvelada a pouco e pouco, a fim de não afligir ou não ser compreendida. Então Amélia Rodrigues diz que Jesus já havia começado a falar, a compreender, a atender, mas que neste exato momento ele vai lançar a semente da Boa Nova. Naquele dia de junho, ao cair da tarde, destacou-se da multidão que seguia Jesus um escriba, que o ouvia discursar, perguntando-lhe: Senhor, já que sabes tudo, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ele queria deixar Jesus numa situação difícil. Como nós somos orgulhosos, né? Quem somos nós para deixar o governador do planeta Terra numa situação difícil? Mas é assim mesmo. Quanto mais ignorantes somos, mais atrevidos somos. Quando começamos a deixar para trás a nossa ignorância, começamos a perceber que nada sabemos e que tudo temos ainda para aprender, aí começamos a baixar o nosso orgulho, a nossa vaidade. A multidão acercou-se de Jesus e Jesus respondeu muito tranquilo. O primeiro mandamento é: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Segundo Amélia Rodrigues, ao pronunciar amarás ao teu próximo como a ti mesmo, neste momento, Jesus planta a semente do bem na terra. Jesus planta a estrada que ele veio nos mostrar, que é a única possível para a nossa evolução. Amar a nós mesmos, porque se nós não nos amamos, nós não temos para dar. Quem não se ama, não consegue amar ninguém. Amar a si próprio não é ser egoísta. O egoísta quer tudo para si e faz de tudo para ter tudo só para si. O egoísta puxa tapete, passa por cima. Não tem nada a ver com quem se ama.
Quem se ama se cuida, se respeita. Quem se ama começa a sua transformação íntima. Quem se ama não guarda lixo mental. Quem se ama não guarda sentimentos ruins, porque sabe que todo sentimento ruim só vai nos trazer complicações emocionais, espirituais, físicas. Quem se ama se dá a oportunidade de se perdoar. Quem de nós nunca errou? Erramos, porque somos espíritos ainda muito infantis e imaturos. Erramos. Mas quem se ama tem a coragem de dizer: errei, vou refazer, vou reconstruir, vou pedir perdão, vou mudar. E muda. E muda. Quem se ama e aprende a se perdoar, aprende também a perdoar o outro. Porque quem não consegue se perdoar, não consegue perdoar ninguém. Quem não consegue se propor um recomeço, não consegue deixar ninguém à volta recomeçar. Fica literalmente aborrecendo essa pessoa o tempo todo. Você lembra? Em 1980, quando você fez isso? Em 1985, você lembra? E a pessoa já é outra pessoa. Já se passaram-se 30 anos. Ela quer mudar. Mas quem não se perdoa não permite que o outro muda. Então quem se ama e quer aprender a amar e reconstruir, precisa se dar a chance de se perdoar e aprender a perdoar. Continuando com a Amélia Rodrigues. A Amélia então explica, ela faz uma reflexão em cima desse ensinamento de Jesus. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Amélia Rodrigues diz que neste momento, Jesus igualava a todos os seres no amor, vencedores e vencidos, poderosos e escravos, ricos e pobres, possuíam no amor ao seu próximo um lugar comum, nivelador. Mas era necessário amar-se. Desenvolver os valores íntimos adormecidos no ser, a fim de espraiar-se em interesse pelo próximo. Aquele que não se ama, a ninguém ama. Explora-o, negocia o sentimento. Quem se ama sem egoísmo, sem o desejo de acumular, vive para repartir, sem a paixão da posse, com o sentimento de libertação. Aprende a amar seu próximo, conforme Deus nos ama. Então, queridos amigos, Amélia Rodrigues faz essa reflexão em cima do ensinamento de Jesus. E nos pede para refletir. Com essa reflexão, ela nos chama para que a gente faça uma reflexão íntima. E ela coloca claramente que a partir daquele momento, permaneciam as vibrações de paz e as ansiedades dos corações se acalmavam. Estavam lançadas as sementes de luz no planeta Terra, conforme prometido pelo nosso governador. A partir daquele momento, não mais sombras. Eles conheciam quais eram os meios de que se deveriam utilizar em quaisquer situações. E aqui, queridos amigos, chegamos no ápice da reflexão de Amélia Rodrigues. A partir do ensinamento de Jesus, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ela faz 5 propostas a partir desse amor.
Nunca revidar o mal. Amar. Jamais ceder ao crime. Amar. Não desistir. Amar. Maltratados e amando. Incompreendidos, porém amáveis. Amélia Rodrigues fecha a narrativa de Jesus dizendo que naquele momento estava inaugurado a Era Nova e a transcendente Sinfonia do Amor iniciava o período de estabilização do bem na Terra. Início do período. Hoje nos encontramos na transição. Há 2000 anos atrás, o início da implantação no bem da Terra. Hoje somos um planeta de provas e expiações em transição para um planeta de regeneração. O bem na Terra ainda não se instalou. Jesus veio plantar a semente. Nós precisamos compreender e vivenciar para que possamos ajudar a Jesus nessa tarefa de transformação do planeta. A ideia agora, queridos amigos, é pegar essas 5 frases de Amélia Rodrigues, essas 5 reflexões de Amélia Rodrigues, e conectar cada uma delas a uma passagem de alguma obra. Eu trabalho com Evangelho segundo o Espiritismo nesse momento e Livro dos Espíritos. As obras básicas espíritas são 5. Mas eu conectei essas frases de Amélia Rodrigues especificamente ao Evangelho e ao Livro dos Espíritos. Então eu convido vocês para refletir sobre a primeira frase de Amélia Rodrigues. Nunca revidar o mal, amar. Como é fácil revidar o mal. Como é fácil destratar. Como é fácil entrar num clima violento e virulento. Como é difícil ser corajoso a ponto de dizer não à violência, não ao revide, não à mágoa, não ao ódio. Porque se o outro errou comigo, ele está doente. E se eu entro na questão da vingança e do revide, eu ficarei doente também. E é preciso que eu entenda isso racionalmente. Para que eu não revide o mal de uma maneira racional. Por quê? Se Paulo me xingou, por que eu vou xingar ele de volta? Se ele não está bem e me xingou, por que eu também não vou ficar bem? Por que eu vou perder minha paz entrando em confusões que eu posso e devo ficar longe? Livro dos Espíritos, questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Bom, nunca revidar o mal, mas então, o que é o mal? E o que é o bem? Resposta dos Espíritos. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. As leis de Deus, queridos amigos, são universais, não são para o planeta Terra. Nós não temos leis exclusivas aqui para o planeta Terra. As leis de Deus são leis de amor e são universais para o universo. Então, o que é bem aqui e em qualquer outro planeta. E o que é mal aqui e em qualquer outro planeta. Em qualquer outra cidade, em qualquer outro bairro.
Livro dos Espíritos, questão 632. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se e na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo mal? A gente já pensou sobre isso também, né? Será que eu estou achando que estou fazendo bem, mas na realidade eu estou fazendo mal? Né? A maioria de nós já passou por isso. E os Espíritos respondem: Jesus nos disse, vede o que quereis que vos façam ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Agora ficou fácil. Eu não quero que falem mal de mim pelas costas. Então não vou falar mal de ninguém pelas costas. Eu não quero que gritem, que me humilhem, que me xinguem. Então eu também não vou gritar, não vou humilhar, não vou xingar. Agora ficou fácil. Eu não quero que me traiam. Então eu também não vou trair. Eu não quero que mintam para mim. Então eu também não vou mentir. Agora ficou muito claro o que é bem e o que é mal. E para encerrar essa frase de Amélia Rodrigues, eu ainda trouxe mais uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Quanto mais soubermos, mais responsáveis somos. A quem muito foi dado, muito será cobrado. É a questão do talento. Quem ganhou 2 talentos, 3 talentos, 5 talentos, e usou esse talento, transformou esse talento, usou esse talento para o bem, multiplicou esse talento no amor. Quem muito foi dado, muito será cobrado. O que você fez com o seu talento? O que você fez com a sua capacidade de ajudar? O que você fez com a sua capacidade de conversar, de ajudar, de fazer o bem, de se doar, de perdoar, de ensinar, de vivenciar um mundo melhor? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, quanto mais nós sabemos, maior é a nossa responsabilidade de fazer o bem e de deixar de fazer o mal. Porque nós somos responsáveis pelo bem que fazemos. E somos responsáveis também quando temos oportunidade de fazer o bem e não fazemos. Isto é, temos a chance de ajudar e não ajudamos. Somos responsáveis pelo mal que deixamos acontecer. Essa foto que vocês estão vendo, queridos amigos, é uma foto que a grande maioria de vocês deve conhecer. Ela passou pela internet muito tempo. Mas é uma foto que me chama muito a atenção. 2 crianças usando a razão, porque um segura a bolsa, né? Um segura uma alça, outro segura a outra alça, quer dizer, usando a razão, usando a inteligência para ajudar uma vida. Nós temos inteligência, nós temos emoção, nós temos compreensão. Nós precisamos usar os nossos talentos para nos afastar do mal e para fazer o bem. Segunda frase de Amélia Rodrigues. Jamais ceder ao crime, amar. Esse crime que Amélia Rodrigues fala, não é crime bárbaros, porque crime bárbaros, graças a Deus, a gente já não cede mais. Nós já fomos bárbaros, tá? Já matamos, já incendiamos cidade, destruímos vilarejos,
destruímos vidas, famílias, etc. Roubamos. Graças a Deus, como eu disse no início da palestra, depois de muitas indas e vindas, começamos a amadurecer e começamos a nos renovar. E deste mal que nós fizemos, já não temos mais saudade. Já não temos mais a mínima vontade de fazer. Já nos distanciamos. Já estamos 1, 2 degraus acima disso. Mas quando a Amélia Rodrigues fala em não ceder ao crime, jamais ceder ao crime, são aqueles crimes do dia a dia que infelizmente ainda cedemos. É furar uma fila, é dar o jeitinho, aquele jeitinho brasileiro, é achar que o meu filho é mais bonito, mais inteligente que o filho do outro, é julgar, é condenar, é não perdoar, é falar mal, é mentir, é trair, é magoar, é ofender. Esses pequenos crimes, por causa da nossa ainda imaturidade espiritual, nós ainda cometemos. E é esses pequenos crimes que a Amélia Rodrigues nos pede. Chega de ceder a esses crimes. A opção é amar. E nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 12. E vemos que lá no Evangelho, os Espíritos nos dizem: se dividirmos os males da vida em 2 categorias, sendo uma dos que o homem não pode evitar, e outra a das atribulações que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. Então, quando nós realmente começamos a dizer não aos pequenos crimes do dia a dia, melhora a nossa saúde física, melhora a nossa saúde emocional, melhora a nossa saúde espiritual. Muitos problemas começam a desaparecer porque são problemas que nascem de equívocos nossos. E quando a gente diz não a esses equívocos, esses problemas não vêm. É certo também que essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus. E que se observássemos rigorosamente, seriam perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário, na satisfação das nossas exigências vitais, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recairíamos a queda, recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maldicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos de temer as vinganças e assim por diante. Portanto, queridos amigos, que a gente possa aproveitar esse momento de reflexão e pensar nos pequenos crimes que ainda cedemos, mas que ainda cedemos por infantilidade, mas que nós queremos dar um passo a mais na nossa evolução e não ceder mais. Terceira frase de Amélia Rodrigues: não desistir. Não desistir. Amar. E aqui, queridos amigos, pega o nosso coração.
Quantos de nós, eu ousaria dizer 99,99%, algum dia já tivemos vontade de desistir, de sair correndo, de largar tudo e ir morar numa oca distante, lá no Amazonas, numa tribo não conhecida, que não tem telefone, que não tem internet. A grande maioria de nós. Vocês sabem por quê? Porque acerta-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Porque Jesus nos ama tanto, porque Deus nos ama tanto. E sabe que nós precisamos evoluir. E não conseguiremos evoluir se não acertarmos as pontas com o nosso passado equivocado. Então renascem nas nossas famílias inimigos do passado, aos quais nós prejudicamos, nós empurramos ladeira abaixo, nós empurramos vícios abaixo. Eles renascem. Como um filho, ou como uma mãe, ou como um pai, ou como uma cunhada, um esposo, esposa. E vem para que a gente aprenda a amar. Para que a gente não desista de se reconciliar. Para que a gente aprenda que só há o caminho do amor na evolução. Enquanto não amarmos, ficaremos sentados à beira do caminho. Não existe evolução sem amor. E por isso, queridos amigos, às vezes fica tão difícil. Dá vontade realmente de sair correndo. Mas lembremos que nada é por acaso. Que nunca o nosso fardo vai ser maior do que podemos carregar. E que a ideia é sempre aprender a conviver, a respeitar, a tolerar, para depois começar a aprender a amar. Se nesta encarnação a gente não vai conseguir amar profundamente aquela pessoa difícil da família, a gente já pode e deve aprender a ter carinho, aprender a ter respeito. Ótimo, os nós do passado são dissolvidos com carinho e com respeito. Na próxima, já não vai ter o ranço do passado e a gente vai aprender a amar. Mas o primeiro passo temos que dar hoje, agora, enquanto estamos a caminho. E por isso não desistir. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se isso não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Pois quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem? Ainda no não desistir, fomos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, de todas as provas, as mais penosas, são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagadas pela ingratidão dos seus. É essa uma das pungentes angústias. Mas o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal? Com a certeza de que se há longas dilacerações, não há desesperos eternos. Porque o Espiritismo é o Consolador prometido. Porque ele vem esclarecer transparente, claramente, a morte não existe.
Existem dimensões diferentes. Ora estamos aqui encarnados, ora estamos desencarnados. Mas sempre vivos. Não há mal que resista. Tudo passa. E o caminho para a transformação do mal para o bem é a nossa decisão de amar. Quarta frase de Amélia Rodrigues: maltratados e amando. Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. Sede pacientes. Mas, sede pacientes, pois a paciência também caridade. E deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho, para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas, que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são muito mais numerosas que as dores. Queridos amigos, quando olhamos para frente, quando olhamos com proposta de perdão, quando nos propomos a deixar o ontem para trás e prosseguir para evoluir, quando nos propomos a tolerância, ao não julgamento, ao exemplo, não importa se somos maltratados ou não, porque o que importa é o nosso foco, que é a nossa transformação. E enfim, queridos amigos, para encerrar, quinta frase de Amélia Rodrigues: incompreendidos, porém amáveis. Quantos de nós já não nos sentimos completamente incompreendidos? Quantos de nós já nos sentimos completamente um peixe fora d'água? Quantos de nós, na nossa proposta diária, levamos baldes de água gelada, dizendo: não, isso não vai dar certo, não, perdoar não, isso não pode fazer não, perdoar, amar, não, ajudar, não. E nós naquela proposta de transformação, de ajuda, de reforma íntima, incompreendidos, porém amáveis. Eu conheço uma palestrante, muito minha amiga, lá do Sul, que já é palestrante há muitos anos. E alguns anos atrás, ela passou por uma situação muito difícil financeira, mas não deixou de fazer as palestras. E lá no Sul, ela mora na mesma cidade que ela continua morando na cidade em que eu morei, Balneário Camboriú. E assim como eu, ela também era chamada para várias cidades
perto de Balneário Camboriú. Muitas cidades, Itapema, Camboriú, Itajaí, Barra Velha, Penha. E ela mesmo com situação financeira difícil, colocava a gasolina dela, ia fazer palestra, às vezes eu ia com ela, às vezes outra pessoa ia com ela. E o pai dela dizia, você está errada. Como que você está numa situação tão difícil? E você bota a gasolina do seu dinheiro para ir fazer palestra de graça. E ela dizia, paizinho, um dia você vai compreender. Eu preciso trabalhar. Eu preciso falar do Consolador prometido. Eu me comprometi. É a minha tarefa. Eu não posso deixar de fazer. As coisas financeiras vão se arrumar mais cedo ou mais tarde. Mas eu não posso deixar de fazer o que eu me comprometi. Eu tenho que ir. Um dia você vai compreender. E passava-se uma semana, um mês, lá ia minha amiga em outra palestra, e o pai dizia, mas eu não me conformo, eu não me conformo, eu não me conformo de você ir. O pai da nossa amiga veio a desencarnar. E ela, claro, orou muito o tempo todo, ainda ora. Já fazem alguns anos. E quando o pai dessa minha querida amiga já estava no plano espiritual há 3 anos, exatos 3 anos, ela estava fazendo uma palestra lá no sul, onde ela ainda faz palestras. E os espíritos falaram para ela, hoje o seu pai foi atendido. Durante a sua palestra, o seu pai foi atendido. E ele te mandou dizer uma coisa. Entre choro, muito choro, ele diz, por favor, digam a ela que agora eu entendo. Então, queridos amigos, mesmo incompreendidos, não vamos desistir de fazer o bem. Um dia, a pessoa que não nos compreende hoje, vai nos compreender. Que o exemplo dessa minha grande amiga sirva para todos nós. Diga a ela que hoje eu compreendo. A espiritualidade amiga disse a ela que o pai dela havia sido atendido durante uma palestra por merecimento dela. Nosso merecimento é estendido aos que nós amamos. O bem que nós fazemos se estende em nossa volta e ganhamos mérito para orar por aqueles que amamos. Não importa se estamos incompreendidos. Amamos e continuamos no rumo do bem. Enfim, queridos amigos, para a reflexão final, quero pedir a todos nós que tenhamos um Natal repleto de Jesus. A ceia pode não ser farta de alimentos, pode ser minguadinha, pode ser coisinha pouca, mas que na nossa casa tenha fartura de amor, de perdão, fartura de compreensão, fartura de tolerância, fartura de recomeço e reconciliação. Que Jesus nos abençoe muito, tenhamos muita paz e muita luz.